Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Mais um dia da nossa jornada. Sejam bem-vindos de volta. E nós estamos hoje na quinta aula do evento, porque sexta-feira foi uma aula extra e hoje é a nossa quinta aula, tá? Muito bem-vindo vocês que estão entrando agora. Vão se apresentando, vamos usar esse momentinho aí de início, esperar o pessoal chegar para se apresentar. Muito bom se vocês colocarem de onde vocês são, de onde vocês estão falando, se é professora, professor, né? Se está atuando ou não. Gosto de conhecer vocês, tá? Todos os dias eu observo esse momento aqui pra gente se conhecer, tá? Então, até o pessoal chegar, vai se apresentando aí, falando de onde vocês estão falando. Se vocês são estudantes de pedagogia, curso de magistério, alguma outra área, tá? Conta pra mim aí nos comentários. Vamos esperar a galera chegar e vamos nos apresentar, né? É isso aí. Boa noite Bahia, boa noite São Paulo, boa noite todos os estados brasileiros. E tem também, pode colocar aí nos comentários, tem uma aluna que está me assistindo lá do Japão, que eu sei, já colocou, já ajustou o fuso horário aí. Pessoal que está no exterior, mas está ouvindo, está participando dessa jornada da BNCC Recursos Lúdicos. Gente, vamos se apresentar, é isso aí. Maranhão, quem mais? São Paulo, professores de educação infantil, quem mais? Minas Gerais, bem-vindos, todos bem-vindos. Estudantes de pedagogia, professores que estão atuando, que não estão atuando, Alagoas, Piauí. Eu sei que tem muita gente que faz magistério, né? Por isso eu gosto de lembrar de vocês, todo mundo, pessoal da pedagogia. É um público que tá aí conosco, né? É isso aí, vamos nos apresentar enquanto o pessoal vai chegando, tá bom? Deixa eu colocar mais baixinho aqui pra gente não ser incomodado na hora da live, porque precisa ser incrível esse momento, né, gente? Quem tá gostando do evento, nós já começamos a segunda parte do evento, né? Então coloca aí nos comentários se vocês estão gostando das aulas, o que vocês estão achando dessa jornada. Educação infantil, deixa eu ver vocês aqui, primeiro ano, quarto ano, São Paulo. Tô observando aqui enquanto o pessoal não chega, tá? E o pessoal do YouTube vai colocando joinha aí, tá bom? Porque tem muita gente que tá online, já chega e não quer saber do joinha. Então eu quero saber se vocês estão realmente aí, ó, ativos na aula de hoje, preparados para mais um momento juntos. E por isso eu preciso de ver se vocês estão prestando atenção, se vocês estão aqui ligadinhos comigo. Então o pessoal do YouTube tem que colocar o joinha aí, tá? Clica no joinha para curtir a aula. E tanto o pessoal do Instagram como do YouTube vão compartilhar essa aula, tá bom? Lá no YouTube o pessoal clica na seta que faz o compartilhamento com várias pessoas. E tem aqui no Instagram um aviãozinho, parece um triângulo, né, assim. E aí é só clicar, vai aparecer um monte de gente e compartilha com bastante gente. Volta nos comentários aqui, escreve compartilhei que eu vou olhar quem de vocês que está participando dessa aula hoje, tá? Gente, o que vocês acharam do material complementar de hoje? Quem já baixou o material complementar? Ó, o que eu tenho hoje? A gente vai falar de uma parte bem teórica, né? Que a gente vai começar essa segunda etapa da jornada com os recursos lúdicos, mas é muito importante vocês conhecerem melhor sobre esse assunto e saberem como de fato é importante. Compartilhou, deixa eu ver o que mais compartilhou. O pessoal tá gostando do curso, é isso aí, gente. Tô observando tudo aqui, hein? Muito bem. Amando o curso. Compartilhou, isso aí, pessoal.
Tô olhando aqui quem compartilhou certinho. Parabéns pro pessoal que tá aí ativo e participando dos nossos encontros. Coloca o dedo no joinha, no coraçãozinho e vamos esquentar essa aula de hoje. Vamos aos recadinhos, né? Muito importante. Melhorou o joinha aí do YouTube e o pessoal aqui do Instagram também tô vendo que os coraçõezinhos estão subindo mais. Então, o pessoal que chegou depois que eu falei, tem que participar e para eu saber que vocês estão me ouvindo direitinho, clica aí no joinha, pronto, para eu saber que a maioria ou todos vocês estão participando, vendo, assistindo com atenção àquilo que eu estou falando aqui, tá? É isso aí, gente. Bom, hoje é a 5ª aula, tá? Porque foram 4 aulas da semana passada. Foram 4 aulas com código, tudo que já estava na agenda da jornada, né? E aí, na sexta-feira, eu fiz uma aula extra, assim, que foi fora da agenda, mas que foi para agregar o conhecimento, pra gente se encontrar de novo, mas que não teve código sexta-feira, né? Então, por isso que eu falo que hoje é a 5ª aula da jornada, porque ela já estava programada assim, certo? Então, foram 4 semana passada e nós começamos hoje com a live 5 e já eu vou falar para vocês os códigos, tá bom? Só vou confirmar aqui para eu falar direitinho e não ter probleminha depois. Eu vou repetindo, então é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá? E eu não repito os 3 números em um momento só, tá? Então é muito importante que a gente, quando eu for falar os códigos aqui, vocês prestem bastante atenção em todo o decorrer da aula. Boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Entrou bastante gente aí depois que eu já tava dando uns recadinhos. Pra quem entrou novo aí, a nossa jornada é um evento de 2 semanas. É sobre a BNCC e sobre os recursos lúdicos. Nós conversamos bastante sobre a BNCC semana passada, né? E eu dei várias dicas, falei de algumas ideias para vocês alinharem tudo direitinho a BNCC. E essa semana a gente vai colocar a mão na massa, aprender a fazer mesmo. Hoje vai ser um pouquinho mais teórica, mas eu não vou deixar de ensinar a fazer algumas coisas aqui, tá? Sempre dando dica aí nesse assunto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? O certificado da jornada é de 40 horas, gratuito também. Vai ser disponibilizado o link para o certificado a partir do dia 25 desse mês. E aí a gente tem toda uma parte burocrática para cuidar, né? São mais de 85 mil pessoas inscritas para essa jornada. E aí o pessoal precisando de certificado, tudo mais, então a gente tem que preparar com bastante cuidado para dar tudo certo, tá? E uma equipe também preparada para suporte, para ajudar nessa parte aí. Então, certificado só a partir do dia 25, não vai ser sexta-feira agora, não vai ser sábado, não vai ser semana que vem. Vai ser no dia 25, a partir do dia 25 a gente vai começar a disponibilizar para os grupos do WhatsApp o link para acessar o certificado, colocar os códigos, tudo direitinho, tá bom? Então que fique bem claro aí para todo mundo saber direitinho como que vai ser, tá? Bom, deixa eu ver mais algum recadinho. Quem perdeu as aulas não tem problema, a gente tá colocando a reprise, o link da reprise para vocês assistirem, tá? Muita gente já falou que acaba assistindo aqui comigo e depois assiste a reprise, gosta de anotar mais coisas, né? É muito bom. Isso aí. E o que é muito importante, pessoal, deixa eu ver se vocês estão, como que tá no YouTube aí, está todo mundo interagindo direitinho. É isso aí, aumentando os joinhas, tá? Porque aqui no Instagram eu vou vendo os coraçõezinhos, o pessoal vai curtindo e eu vou vendo. E aí no Instagram eu preciso, no YouTube eu preciso da participação de vocês assim, colocando o joinha aí e compartilhando a aula, tá? Nesse primeiro momento a gente faz essa rotina, né, de apresentação, de onde vocês são, para poder saber como que tá a turma toda aí pelo Brasil afora, compartilhando aí a aula e
joinha na aula também. Gente, as vagas para o curso Plano de Aula Criativo e Lúdico se esgotaram ontem, né? Só que aí a gente abriu mais 100 vagas com aquele desconto, mantendo o desconto. Hoje à tarde a gente conseguiu abrir, só que aí já está com 50% desse restante preenchido. Então, quem não pôde aproveitar a oportunidade, né, e não conseguiu segurar a vaga aí, já pode ir lá no link da minha bio e clicar lá para poder adquirir o curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, que tá um sucesso, o pessoal tá gostando muito, mandando muita mensagem, e eu tô amando, porque são mensagens, são depoimentos, o pessoal falando lá nos comentários e tudo mais, então tô muito feliz com a nova turma que entrou por agora, né? Então resta aí algumas vagas pro pessoal aproveitar, tá? Não perca, vai lá no link da minha bio, ou o pessoal do YouTube deve de ter algum link aqui para vocês clicarem, tá bom? E aproveitar a oportunidade. Bom, eu vou falar o código primeiro, né, pra gente já dar andamento no conteúdo. O primeiro, lembrando que eu vou falar o código, né, mas não é para colocar nos comentários, pessoal, porque já muita gente foi banido, foi excluído dos comentários, e aí fica chato, porque a pessoa às vezes tá participando direitinho, tá, né, mas acaba comentando aí com os códigos e sendo injusto com o pessoal que presta atenção, que anota os códigos. É uma maneira de colocar a presença em dia aí direitinho, tá, de confirmar a presença. Então, por favor, não coloquem os códigos nos comentários, porque senão vai acabar sendo banido mesmo e excluído da jornada, certo? Então, para garantir o seu certificado, você tem que anotar os seus códigos aí num papelzinho, num cantinho à parte, para não ter problema, certo? O primeiro código de hoje é o 7. Então, podem anotar aí, o código de hoje é o 7, tá? Foi o primeiro de hoje. Vou repetir daqui a pouquinho, para o pessoal, muita gente entrando aí. Então, pode deixar que daqui a pouco eu repito o código, tá bom? Que foi o primeiro ainda, código 7, tá? Combinado com todo mundo. É isso aí. Bom, essa parte prática, gostosa aqui dos moldes que eu deixei pra vocês, eu vou deixar pro finalzinho, tá? Porque hoje o assunto é às 10. Às 10. Eu nem consegui colocar em 10. Eu acabei anotando mais coisas, mas se der tempo eu passo, senão são às 10 mesmo. Vantagens sobre o uso dos recursos lúdicos, tá? E como sempre, gente, eu no comecinho eu gosto de falar sobre o que eu estou falando, né? Eu sempre gosto, antes de começar de verdade, assim, de fato, o conteúdo, é bom a gente prestar atenção ao que significa isso, né? Recursos lúdicos, gente, são os materiais que a gente usa como recurso, como fonte de aprendizado, como apoio às nossas aulas. É um recurso que a gente teve para apoiar as nossas aulas. É um recurso que a gente vai usar para deixar a aula mais atrativa. É um recurso. E por que recurso lúdico? Porque vai fazer com que a sua aula seja mais lúdica, mais atrativa, vai produzir resultados que sem os recursos talvez não teriam, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E assim, muitas vezes a gente não consegue produzir, mas a gente improvisa, a gente vai, né, vai fazendo assim com carinho aquelas coisas todas de professor, de professora, assim. E eu acredito que quando a gente se dedica a essa profissão, a gente tem que conhecer verdadeiramente o que é ser professor de educação infantil, principalmente, e assim, do ensino fundamental 1 também, saber que as crianças são crianças, que elas precisam de um mundo imaginário para absorver certas coisas abstratas e tornar aquilo concreto no seu dia a dia. Não é só lá na educação infantil. Criança de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano precisa sim de ludicidade para suas aulas serem mais produtivas, né? Eu falo até o ensino fundamental 2, tratar desse assunto com bastante carinho, mas como o nosso assunto aqui é voltado mais para infantil e fundamental 1, então é sobre isso que a gente vai falar, né? Então,
a importância do uso desses recursos quando a gente resolve falar, não, eu vou ser professora ou professor dessa área, pedagogo, na verdade, né? A gente tem que prestar atenção nas atribuições que são nossas. O que é que a gente vai fazer quando a gente se tornar professor, quando a gente estiver dentro de uma sala de aula, ou quando a gente estiver ali com os alunos numa aula de reforço, né, e tudo mais. Então, quando a gente decide ser, de fato, este profissional da educação, a gente precisa ter em mente de que a gente vai ter, sim, que fazer alguns recursos, alguns materiais, né, às vezes com pouco... A escola às vezes não consegue disponibilizar de muitos materiais, mas tem muita coisa que a gente produz com pedacinhos de EVA, com pedacinhos de papel, né? E aí assim vai fazendo acontecer com aquilo que tem. É isso que é o importante, né? Fazer acontecer com aquilo que tem. E assim, porque às vezes eu tô falando disso, às vezes a gente tá em sala de aula toda animadinha lá, né? Nossa, que delícia, vamos produzir isso, fazer isso, levar para criança, ou vamos adquirir, né? O pessoal também que não tem tempo, etc. Bom, vamos colocar isso em prática e tal. Aí eu vejo, já vi muito lá dentro da sala dos professores, nos lugares onde eu já estive, uma porcentagem dos profissionais não gosta de nada disso, não fazem nada disso, se prendem muito a um livro didático, a uma apostila e não faz com que aquilo seja de fato uma aula, né? Fica só aquela coisa teórica ali para uma criança de 4, 5, de 6, 7 anos, e isso deixa a gente muito triste, né? Então é muito bom você se policiar nesse sentido. E faça uma reflexão com você mesmo, pense aí se se é realmente isso que você quer, se você gosta daquilo que você faz, né? Se você está aqui para aprender comigo, ou se você está atrás apenas do certificado, né? É muito importante que você faça essa reflexão, que você saiba aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, né? É isso que eu convido você a refletir agora. Então, recursos lúdicos são aqueles materiais onde a gente vai usar de apoio para as nossas aulas. A gente faz, a gente inventa, a gente elabora, a gente mistura uma aula com a outra, a gente participa de um determinado momento com uma outra professora, aquilo já serve para sua turma e vai colocando cada vez mais novidade para sua aula, vai fazendo com que os seus alunos tenham mais visibilidade de um mundo mais amplo, não só daquela sala fechada, né? Só daquela questão assim, daquele espaço fechado onde a gente dá aula e pronto, né? Que seja aí no celular, que seja dentro de uma sala de aula, enfim. A gente precisa levar as crianças além disso, né? E o que é muito importante, antes de falar sobre as vantagens, eu vou repetir o código daqui a pouco, tá? Antes de falar sobre essas vantagens, é muito importante a gente ter em mente que as crianças até 12 anos, elas têm uma sensibilidade muito, muito grande com o concreto. Ela precisa, é uma necessidade, na verdade. Não é nenhuma sensibilidade. É uma necessidade de tocar em algum... Por exemplo, esse é o João. Aliás, ele é o pai do João. Da historinha da Maria, do João e Maria. É o pai do João. Aí depois a gente ainda coloca um bigodinho, faz alguma coisa pra ele ficar com uma carinha mais velhinha. E aí, as crianças, não é só contando a historinha, abrindo um livro, olha, esse é o João e tal. Fica muito mais concreto para a criança colocar o dedinho dentro, ou a professora mostrar e depois ele fazer parte daquilo e conversar com o João. E ali, naquele momento em que ele faz de conta que ele está dentro da história, ou que ele está recontando a história, aquilo para a criança é tão sério que a brincadeira que ela está fazendo torna-se uma realidade.
E aí é nesse momento que os recursos, de alguma forma, em algum momento, ele vai ser a chave para que o seu trabalho lá com as crianças no momento do ensino e da aprendizagem ali aconteça de fato, tá? Então vamos lá. Eu vou repetir o código número 1, chegou muita gente depois que eu falei, né? Eu vou repetir. O primeiro código é o 7, tá, gente? Pode anotar aí. Não coloque nos comentários para não ser banido, para depois não reclamar que não tá recebendo certificado, tá bom? Então tem que ter essa regrinha aí da nossa aula, não comentar nos comentários aí o código. Então, primeiro é o 7, ok? Anotado, né? Dei uma pausinha agora para o pessoal saber que o primeiro código da nossa aula é o 7. Eu tô acompanhando aqui, muita gente entrando ainda, depois eu vou ter que repetir o primeiro e o segundo, não se preocupem, tá? A hora que eu for falar o segundo código, eu falo o primeiro, novamente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Depois eu vou lembrando os recadinhos novamente, tá? O pessoal entrou depois que eu fui falando, né? O comecinho aí. Vamos para a primeira vantagem. Pessoal do YouTube também que chegou. Eu fico aqui no Instagram. Eu falo que eu fico aqui no Instagram porque eu abri a live no Instagram. Mas o pessoal do YouTube está me vendo em tempo real também. E eu preciso direcionar, às vezes, aqui a maneira como que vocês participam das aulas, tá? Então, aqui no Instagram eu falo, o pessoal já clica no coraçãozinho e curte a aula. Então, tô vendo o pessoal comentar. E o pessoal do YouTube, é necessário que clica no joinha para eu ver que vocês realmente estão participando aí e estão por dentro do que eu estou falando, tá? Então, eu tô vendo aí que tem bastante pessoas ao vivo e poucas não, já passou um pouquinho da metade, mas precisa ter mais joinha aí para eu conhecer a interação de vocês, certo? Vamos lá. A primeira vantagem de usar os recursos lúdicos nas nossas aulas é que os recursos lúdicos estimulam a concentração. Crianças muito dispersas, distraídas com outras coisas. Tá naquele momento assim daquela rotina, porque principalmente a educação infantil depende muito de rotina, né? E aí o que acontece? Acaba saindo um pouco do propósito da aula. Às vezes você vai falar vamos supor que a sua aula seja sobre trabalhar a diversidade, né? Que foi um assunto nosso da semana passada. E aí os alunos estão todos dispersos porque, eu tô acostumado com essa rotina e tal, porque às vezes a rotina, ela é muito necessária, aliás, ela é primordial. A rotina, principalmente na educação infantil, ela tem que existir, não tem como você sair dessa. Mas, num ponto negativo da rotina é que as crianças, já sei o que vai acontecer agora, já fica assim, conversando e com aquele dispersados, né, do assunto. Aí o que acontece? Você chega com alguma coisa ali que vai chamar a atenção deles. Aí vai estimular a concentração das crianças. Então, primeira vantagem é que os recursos lúdicos estimulam a concentração, tá? Então, os alunos sentem mais interesse, se concentram para poder até participar, né? E eu tenho certeza disso porque eu sou especialista em ensino lúdico, eu produzo materiais desse sentido, né? Já passei anos produzindo esses materiais para o pessoal do Brasil afora. Muita gente já comprou material meu, né? E eu sei do resultado, porque eu já usei dentro de sala de aula, porque eu já vi pessoas do Brasil todo usando e fazendo com que realmente tivesse um ótimo resultado ali na questão de prender a atenção das crianças, de tornar a aula mais lúdica e tudo mais, né? Então, primeiro aí foi a concentração. Ela estimula a concentração, certo? Bom, a número 2, a vantagem número 2 de usar os recursos lúdicos é que ela estimula a memória. As conexões favorecem a memória de longo prazo. O que quer dizer isso, professor? É assim,
para que haja aprendizagem, vou até falar disso na terceira, mas já vou puxando um gancho aqui. Quando já falei semana passada que tudo são estímulos, né? Visuais, auditivos, paladar, olfato, tato, e isso vai sendo recebido pelo nosso cérebro lá num cantinho, onde chama memória de trabalho, né? Eu ilustro bastante assim para que vocês entendam, porque existem termos técnicos, coisas que se eu fosse falar, vocês não iriam entender. E aí, o que acontece? Esses estímulos, eles procuram, os neurônios correm lá, procuram alguma memória que dê certo com aquilo que ele está recebendo agora. Por exemplo, você vai falar da cor laranja para a criança, no momento que estiver trabalhando as cores secundárias, é claro. Aí ela vai aprender, aliás, ela vai gerar uma conexão que é aquela fase que você está ensinando mistura das cores, né? O laranja é o amarelo com o vermelho. Aí você vai ensinar isso para as crianças, tá naquele momento tal. E aí dá a tinta amarela, a tinta vermelha para a criança. Fala, agora a gente vai formar uma tinta que chama cor de laranja. Vamos misturar. E a criança já vai gerar conexão naquele momento ali. Nossa, eu já sei o que é amarelo, já sei o que ela é vermelho. E aí vai misturar e vai fazer a cor laranja e aquilo vai fixar na memória, porque já houve. Porque se a criança não souber o que é vermelho, não vai ter conexão, né? Então não tem aprendizagem. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, os recursos lúdicos, eles apoiam esse momento, né? Para poder a memória realmente acontecer e ela ir lá para a memória de longo prazo e formar ali as redes de aprendizagem. A vantagem número 3. Facilita o aprendizado devido às conexões neurais, que eu acabei de falar, tá? Então, a primeira é a que estimula a concentração, a segunda estimula a memória e a terceira facilita o aprendizado devido às conexões neurais que o recurso oferece, porque oferece a conexão sobre o estímulo visual, muitas vezes auditivo, o tátil, certo? Então, dependendo do trabalhinho ali, do material, vocês vão estimular também a oralidade, a fala, a questão da fala, né? E, enfim, até se você colocar um cheirinho, eu costumo colocar, o meu não tá aqui agora. Deixa eu ver, tá aqui. Eu uso um cheirinho para as minhas coisas, né? E é tipo um desodorante corporal, que tem um cheirinho mais suave. E coloco, às vezes, numa caixa musical, num joguinho, e aquilo faz com que marque o momento. Quantas vezes você lembra de situações por causa do cheiro? Conta pra mim aí nos comentários. Se você lembra de certos momentos da sua vida por causa do cheiro, conta pra mim. A música lembra muita gente por causa da audição. E eu tenho certeza que o perfume que a gente usa quando a gente vai dar aula, quando a gente vai trabalhar, marca as crianças. Elas vão lembrar de situações por causa do cheirinho. Então, lógico, não vai exagerar, não vai ser nada que vai causar uma alergia nas crianças. Tudo bem suave, bem legalzinho, né? Então, ali. Isso faz, gente, com que seu recurso seja lúdico. Você tá usando o DDoS, tá? Aí você fala assim, vamos supor que eu vou inventar, se não é João e Maria, não. Deixa eu pegar a menininha aqui. Aí você vai contar a história de uma menininha que tinha um cabelo marrom, mas que ela usava um laço e ela gostava sempre de estar muito arrumadinha, bonitinha e tal. Só que ela também gostava de ficar cheirosa, porque todo mundo elogiava ela e não sei o que e tal. E ela era muito estudiosa, gostava de ler, né? E aí você vai inventar uma historinha lá pra ela e vai passar um cheirinho nela. E aí vai mostrar pras crianças que a personagem lá que você tá ludificando sua aula, ela tem um cheirinho. E aí as crianças vão querer sentir e tal. Tudo bem suave, né? Tudo bem num nível de criança mesmo. Então tem que saber, porque às vezes você não vai passar um perfume que você ama lá, mas que é um perfume amadeirado, um perfume floral muito forte, então nada disso. Aí tem que já ter consciência de que tem que ser algo bem suavezinho, né? Tem a questão do sabonete também, né? Certo. Deixa eu ver aqui só um minutinho.
confirmar só uma informação aqui. Tá tudo bem? Perguntando aqui pra equipe. Pronto. Então, é isso, tá? Facilita o aprendizado, estimula a memória, estimula a concentração, certo? Ok. Que bom. 4 agora, tá? A nossa quarta vantagem, certo? Depois eu vou repetir o código número 1, porque entrou muita gente, tá? Eu não falei o 2 ainda. Aí a hora que eu for falar o segundo código, eu vou falar o primeiro junto, certo? A quarta vantagem agora. Causa alegria, prazer e gosto por aprender. Então, na maioria, eu posso afirmar que 99% dos recursos lúdicos usados em ensinar atividades, ensinar o que for trabalhar ali, estimula o prazer, a alegria e o gosto por aprender, tá bom? Então, a nossa quarta vantagem no uso dos recursos lúdicos é essa. Ela causa alegria e o gosto por aprender, certo? Por quê? Eu vou falar agora mesmo, porque tem uma ligação lá com a BNCC. Eu vou explicar tudo isso já já. Vocês vão entender direitinho. Que não é só assim, causa alegria, a criançada fica toda feliz. Não é só isso, certo? Diminui o estresse das crianças nesse sentido também, tá? Não, mas essa é a oitava vantagem. No caso, a nossa quarta vantagem é que causa alegria e gosto por aprender, né? Os alunos gostam de interagir com o material, com a aula, de se fazerem ativos naquilo que está sendo trabalhado, abordado ali, aquele assunto e tal. É nesse sentido aí, da criança se sentir feliz por ela poder participar da aula, não ficar lá só como ouvinte ou espectador, né? É isso que eu estou dizendo. A quinta vantagem, estimula a coordenação motora na maioria dos casos, porque às vezes não tem o recurso lúdico não é voltado para as crianças usarem mãozinha, usarem o corpo, né? Então, na maioria dos casos, os recursos lúdicos estimula a coordenação motora, tanto a grossa quanto a fina. Por quê? Porque se você for fazer uma brincadeira com as crianças, que elas precisam levar um objeto a tal lugar, trazer, ou participar assim nesse sentido, ela vai estar trabalhando a coordenação motora grossa. Se você vai colocar alguma coisa para a criança pegar, tocar, rasgar, tirar, colar, né, e colocar dentro, tirar, desde os pequenininhos até os maiores, essa interação aí de mexer com a mãozinha, colocar a mão para sentir o material e tudo mais, estimula a coordenação motora. Eu falo desse sentido, gente, essa é a quinta vantagem. Porque tudo tem, nesse sentido de aprendizagem, tudo tem a conexão neural. Tudo vai pro nosso cérebro. Eu falo tudo, todos os estímulos, né, do que você tá trabalhando ali. Vai pro cérebro da criança, independente do sistema cognitivo dele, se a criança tem um pouquinho de dificuldade, se não tem, às vezes até uma criança com deficiência ou não. O que você está ali apresentando vai como estímulo para o cérebro da criança e aquilo vai ser transformado ali. Ou não, ou vai acabar sendo desperdiçado, né? Se não for usado de forma da melhor forma possível, e não vai acontecer a aprendizagem. Por isso que a gente tem que estimular de várias maneiras. Por isso que a gente tem que usar os recursos, porque não fica só naquela questão de ouvir e olhar, mas fica na questão de refletir sobre o que está sendo proposto, participar ativamente, colocar a mãozinha no que está falando lá, no que está usando e tal, né? Então, isso vai para o nosso sistema nervoso geral e estimula, assim, a coordenação motora, tá bom? Porque a criança até sente necessidade, vontade de participar e tudo mais. Recurso lúdico, gente, que eu tô falando, hoje eu tô dando o exemplo dos dedoches, mas imaginem só, jogos, né, onde
pode colocar letras, números, o próprio alfabeto que eu já citei aqui semana passada, onde a gente deixa as figuras dentro de um bolsinho, a criança pode colocar, pode tirar, a professora coloca, tira no momento, faz perguntas a respeito daquilo, e enfim, pode trabalhar de várias maneiras, onde a criança leva a figura para aquela letra ou para aquele som que está representando ali. De várias maneiras. Então, assim, hoje o exemplo e até os moldes que eu passei lá no grupo do WhatsApp foi dos dedoches, mas isso é um exemplo, né? São vários outros que eu posso até mostrar aqui para vocês depois, alguns que eu já tenho aqui, mas não se prendam aos dedoches, é lógico, vocês vão fazer várias coisas, mas daqui a pouco eu falo sobre como vocês terem mais ideias sobre isso, tá? A sexta vantagem estimula a oralidade, na maioria dos casos também, tá? É onde a criança vai participar efetivamente, você vai poder fazer perguntas para as crianças, tipo assim, ó. Fulano, sexta-feira eu falei sobre isso, quem assistiu minha aula da consciência fonológica sabe. Fulano, o patinho como que faz? E você tira de dentro da caixa um patinho, né? Ou a criança mesmo tira lá, sai um patinho. Como que o patinho faz? E ela vai tentar imitar o patinho. Isso se for uma criança menor. Agora, se for uma criança maior, pode cantar a musiquinha do patinho, né? Se não for um bebezinho, pode cantar a música do patinho. Aí vai cantar junto com a professora, vai... o momento ali de cantar, porque ele tirou o patinho de dentro da caixa, vai fazer com que ele se sinta útil. Ah, que legal, cantou a musiquinha que eu tirei. Criança adora participar. E é nessa participação que ele tem com o recurso ali e com a sua aula, é que a criança vai tendo mais vontade de aprender e participar. De forma online, eu sugiro, nesse caso tem que colocar a mãozinha na massa, tudo mais. Eu sugiro mandar alguns materiais em forma de fichas, né, impressos mesmo, e participar com as crianças ali, se for possível, se for online, né. Tirem agora o bichinho tal, como que ele faz, ou qual que é a música dele. Depois, se for um processo de alfabetização, aí já pode trabalhar a questão do nome, dos sons que tem as letras, dos pedacinhos que tem a palavra pato. Um aluno tira um bichinho agora, o outro tira o outro bichinho agora, tá? Tudo tem um jeito de vocês adaptarem. É isso que eu estou dizendo, tá? Então, de todo jeito, tem que haver algo que as crianças coloquem a mãozinha, que eles participem, mesmo que estejam lá na casa deles ou que estejam ali de frente para você. De alguma forma, precisamos adaptar esses recursos, mas o que precisa é a criança colocar mesmo as mãozinhas para funcionar, a oralidade para funcionar. Então, a sexta é estimular a oralidade, tá? A sexta vantagem. Eu vou colocar no resumo da live, então depois vai ser disponibilizado lá, certo? A sétima vantagem. Deixa eu ver aqui. Depois que eu terminar as vantagens, aí eu repito o primeiro código e depois falo o segundo. Tá, a sétima vantagem. Ajuda, essa parte é importante, gente, também, assim como as outras, mas de uma forma até mais especial. Ajuda na organização da sala ou do ambiente em que você esteja, que as crianças estejam, na organização da turma e das atividades, tá? Isso tudo, gente, eu escrevi aqui, tá bom? Não estou tirando de nenhum livro, nem tudo coisas assim que eu fui selecionando da minha experiência e de coisas que eu vivenciei e de coisas que eu pesquisei e sei, tá bom? Então, a sétima é ajuda na organização da sala, ajuda na organização da turma e na organização das atividades, certo? Então, você organiza ali os seus recursos lúdicos em algumas caixas. Por exemplo, tem um cantinho que você trabalha com os brinquedos, você faz determinadas atividades com aquela caixa e ali dentro você coloca... Já foi falado aqui, eu vou repetir, muita gente nova não conhece, então é necessário que todo mundo saiba, né? Mas é assim, ó,
Se a sua aula é de forma online, você tá aí igual eu tô aqui, né? Aí você vai dar a sua aula e você sabe que tem pelo menos 3 alunos lá, não interessa. Você tem que aplicar a sua aula, não tem jeito, gente. Né? Muita gente não tá participando, tá aquela coisa toda. Mas não vamos olhar pro copo meio vazio, vamos olhar pro copo meio cheio, né? Que foi a minha orientação da semana passada. Aí vocês vão pegar uma caixa aberta e vão colocar, né, dentro dessa caixa. Eu vou falar pra vocês colocam assim, ó. Coloca um chaveiro, coloca um chaveiro, coloca uma coruja, coloca um prendedor de cabelo, coloca coisas bem diferentes. Um óculos, um par de óculos, um brinquedo assim, tá. Aí você encheu a sua caixinha lá, e essa caixinha ela não tem nem nome, porque você vai fazer várias atividades com aquilo ali. Então, momento de contação de histórias, por exemplo. E aí você quer que as crianças participem efetivamente desse momento. Que não é você que vai contar a história em si. As crianças vão ajudar vocês a contarem essa história. Então vão inventar, todo mundo junto. Era uma vez uma coruja chamada o quê, gente? Como que essa coruja vai chamar? Escreva aí nos comentários. Qual que é o nome da corujinha? Aí fala pro aluno, né, dar o nome. Vamos dar um nome pra corujinha, gente. Pode colocar aí. Qualquer nome aí, coloca nos comentários. Aí, vou continuar contando, mas vocês podem colocar, tá? A coruja tal, né, dar um nome pra ela, estava certo dia vigiando o seu ninho lá pra nenhuma presa chegar, porque ela tava com 3 filhotinhos dentro do ninho e tal. E aí chegou e aí ela foi andando e encontrou um óculos pelo caminho. E ela foi buscar comidinha para os seus filhotes, encontrou um óculos pelo caminho. Nossa, de quem que será esses óculos e tal? E vai formando uma sequência de fatos conforme os objetos que estão dentro da caixa, junto com as crianças. Não é só você que vai inventar. Lili, Renata, Amora, Isis. É isso aí, gente. Vai dando nome para ela, né? Isso é o que eu estou fazendo com vocês, mas que vocês vão fazer com seus alunos, de forma online ou presencial, né? Então, e eu tô antecipando um pouquinho a aula de amanhã, porque amanhã a aula vai ser sobre isso, né? Recursos que a gente possa trabalhar no ensino híbrido. E aí a ideia é essa, que vocês produzam várias atividades, ou vocês podem tirar só um objeto dessa caixa, que seja um chaveiro, ou chave, ou pega um mouse que não esteja usando mais. Gente, põe coisas assim bem sem noção mesmo. Põe uma calculadora, uma colher lá da cozinha. Enfim, gente, não coloque brinquedos que não são convencionais, para que as crianças partam daquele objeto para ter ideia de alguma outra coisa. Então, o que acontece? Nessa 7ª vantagem que eu falei, que ajuda na organização dos espaços, ajuda na organização da turma, das atividades, é nesse sentido, de você ter ali uma caixa para isso, uma bolsa para aquilo, para colocar os dedoches. Agora a gente vai colocar a turminha, nossa, tem 12 alunos, então a gente vai fazer grupos, mesmo que seja online, gente, vai tentando adaptar, é assim que eu falo. E aí vamos fazer grupos ali com as crianças e tal, o grupinho vai falar vai contar pra mim uma história sobre o porquinho. Aí vocês vão usar o dedoche. Vamos tentar modificar a história dos 3 porquinhos. Vamos fazer uma outra história através dessa. Gente, são exemplos que eu estou dando aqui para vocês diversificarem. Organizar a turma, organizar ali o ambiente, organizar o seu espaço das suas aulas ali, tá? E é isso que eu estou querendo dizer com a vantagem número 7, tá? Para vocês terem mais organização com os recursos lúdicos, porque eles favorecem isso, certo?
as crianças vão ter mais prazer, enfim, tudo isso que eu tô falando aqui, concentração, memória, aprendizado efetivo, alegria e gosto por aprender, a coordenação motora melhora, né? Estimula a oralidade, as crianças começam a participar mais de forma sem ter vergonha, sem ficar muito preso ali ao cantinho e querer ser mais participativo e tudo mais, né? Ajuda na organização das salas, da turma e das atividades. E a 8ª, gente, eu coloquei ela separado porque ela é muito importante. Reduz o estresse. Quantas vezes eu estava em sala de aula e a criançada estava muito ativa e eu sempre tive um aluno que tivesse alguma característica atípica. E, inclusive, hoje, refletindo sobre as minhas vivências, eu sei que eu tive 3 alunos em anos consecutivos, 3 alunos, um em cada turminha, que eram autistas, em graus diferentes, mas eram. E naquela época, a direção falou que não existia diagnóstico para criança de 5 anos de idade. Então, eu não podia nem palpitar, né? Por mais que eu tivesse especialização na área, eu tinha pós-graduação em atendimento educacional especializado, e aí eu não podia falar nada a respeito desse assunto. Então, eu só observo hoje o que eu vivi lá atrás. E aí, eu lembro que, às vezes, o autista lá, o meu aluno, chorava muito, muito mesmo, ele já tinha 5 anos e ele não conseguia participar das aulas. E aí eu dava aquele espaço para ele chorar, eu não intervi, pedi para a turma, não vamos falar com ele agora, mas vamos tentar colocar ele dentro das atividades. Aí com muita calma, e depois de um tempo, até ele ver que o choro não... que assim, já aliviou aquele momento dele, que ele já podia sentar no lugarzinho dele, enfim, né, passava aquele momento de estresse. A hora que eu percebia que ele estava nesse começo, que ele já começava a se desligar daquele estresse, não no auge. No auge não dá pra fazer nada, só que ele dá aquele espaço pra ele. Aí eu pegava sempre lá um ursinho, ia contar a história do urso, uma coisa bem diferente. Eu sempre falo também nos meus cursos, nos materiais que eu ofereço, né? Tô sempre assim falando sobre o imaginário. Gente, vamos inventar que tem alguém dentro da sala junto com as crianças. Eles ficam observando quem será que a professora tá falando. E aí eu fazia isso. E era assim, um remédio pra turma. Eu falava com alguém que tava assim, como se fosse um fantasminha mesmo, uma pessoa assim, invisível, sabe? E aí eu falava assim, gente, olha, o fulano tá aqui, ele é um passarinho. Eu tinha que ilustrar pra ninguém ficar com medo, né, lógico. Aí eu ilustrar, é um passarinho, é uma borboleta, e só eu tô vendo porque ele tá me contando, sim, que daqui a pouco vai ter uma brincadeira muito legal e é pra eu fazer essa brincadeira com vocês. Então, mas só se vocês prestarem atenção aqui, que eu vou contar pra vocês o que ele tá me falando. Então, vamos lá. E ele tá me contando direitinho quem que é que tá prestando atenção, quem que não tá. E criar esse personagem inusitado ali, daquele momento, já chamava a atenção daquele autista. E ele ficava assim, né, tipo assim, cadê? Que eu quero ver também, sabe? E eu sempre ilustrava, igual eu tô falando, não falava que era um homem, não falava que era uma mulher que tava ali, falava que era um passarinho, falava que era uma borboleta, falava que era algum bichinho, né? E enfim, colocava o nome pra que ficasse bem legalzinho ali e as crianças prestando atenção. De repente eu tava contando alguma coisa, tentando ensinar, e eles começavam a se perceber, e eu começava a falar assim, opa, o fulano falou isso agora pra mim, e eu começava a ilustrar de novo a aula para as crianças interagirem melhor com a aula ali. Então, esse jogo de um imaginário dentro da sala, de pegar os ursinhos que a gente tem, de pelúcia que eu já indiquei semana passada, colocar na sala e usá-los como amigos, como ferramentas ali da sua aula, reduz o estresse, gente. A criança esquece um pouco daquele momento que ela tá nervosa, ou tá estressada com alguma coisa, ou chegou de casa naquela situação difícil, e aí você começa a
põe o ursinho no seu colo, conversa com ele. E criança de 7, 8, 9 anos gosta disso. Vocês acham que não, às vezes. Acha assim, nossa, já estão mocinhos e tal. Mas, gente, é só começar desde o começo do ano assim. Eu tenho sobrinhas que tem, já fez 10 anos, tá fazendo 11 anos, que acho muito divertido, às vezes, meu jeito de falar com elas, de brincar com alguma coisa ali. E eu vejo que se tiver, já dei aula pra essa sobrinha que eu tô falando. E é assim, eu vejo que se eu tivesse como professora naquele momento ali, ela, com 11 anos, ela ia se divertir muito, ia gostar muito da aula, certo? Então, né, nesses casos aí, os recursos lúdicos diminuem o estresse e ajuda muito que as crianças fiquem mais calmas, tá? Se não tiver o ursinho, usa o dedoche, né, que eu passei o molde pra vocês, agora é só vocês recortar, montar bonitinho. O número 9, eu vou falar o código agora, tá? O segundo código é o 0. Não coloquem nos comentários para não serem banidos, tá? O primeiro foi o 7, vou repetir porque tem muita gente nova que entrou aí na live. O primeiro código foi o 7, anota aí, e o segundo código foi o 0, tá? Ok, ó, anota aí e fica quietinho pra não estragar a regrinha da aula. Porque a equipe tá de olho e acaba banindo pessoas, excluindo comentários. Número 9. Favorece a prática de trabalho em equipe. Tá? Desde pequenininho, muito importante as crianças trabalharem juntos, numa brincadeira. Tá? Vai trabalhar com as crianças alguma historinha, igual eu falei, de forma online. Também dá, porque você começa com um aluno, continua com o outro, mesmo que seja de maneira remota, que não seja assim online, ao vivo com as crianças lá, vocês podem fazer no grupo do WhatsApp um jogo entre meninos e meninas, o primeiro um menino participa, depois uma menina participa, e aí, por fim, os dois, não precisa ser competitivo no caso, mas fazendo com que haja interação ali e termine num resultado. Por exemplo, produzir um textinho de forma oral, aí trabalha, uma criança fala, a outra fala, ele vai criando uma história através dos áudios e no final fez uma produção de texto bacana, bonitinha, que dá para vocês trabalhar o resto do mês, do bimestre, isso de forma remota, num grupo de WhatsApp, né? Tendo 4 meninas, 4 alunos ali, 2 de cada equipe já dá para vocês fazerem uma brincadeira desse tipo, né? Então, os recursos lúdicos, no caso, aí que entra, nesse caso remoto, vocês apresentem algum personagem, olha, esse daqui é isso, ou algum jogo que vocês vão fazer, mostra para eles visualizarem, para eles terem um apoio, né? Igual eu já falei em outros momentos, sempre tendo algum apoio visual, se for possível de tocar naquilo, né? Que seja um momento propício para tocar. E, enfim, não tomem essas ideias que eu dou e essas sugestões e tudo mais só para o momento de agora. Essa pandemia vai passar, tudo tem um tempo. Lembra da frase de sexta-feira? Da frase de Salomão? Muita gente não tava na live, né? E eu falei sobre a frase, isso também vai passar. Pode ser um momento bom, isso também vai passar. Pode ser um momento ruim, isso também vai passar. Calma, respira e vamos, bola pra frente, tá? Então essa pandemia teve o tempo de começar e vai ter o tempo de terminar. Acreditem nisso, certo? Que acho que juntos a gente tendo um propósito, uma energia só, a gente consegue ter um futuro bem próximo, muito mais produtivo, muito mais de energia boa, se todo mundo focar nesse sentido. Eu acredito nisso, tenho certeza que vai ser assim, tá? Então é essa, a 9 favorece a prática de trabalho em equipe, faça brincadeiras, use recursos, partam de atividades ali com recursos em que as crianças interajam e tal, para ter um resultado, um trabalho final em que toda a equipe ali trabalhou. Por exemplo, forme 2 equipes, forme uma equipe só, mas enfim, é essa a ideia, né? E
o caso dos recursos lúdicos favorecem muito nesse sentido também. E a 10ª vantagem é que favorece o trabalho com a identidade e autonomia. Já falei sobre a interação das crianças ali. A BNCC, desde o início, desde lá as competências gerais até o final, fala sobre a interação da criança com aquilo que ela está aprendendo, a interação da criança do aluno com o professor, a professora ou outros profissionais, outros adultos, sempre está falando nessa interação, né? Então é muito importante ter algum recurso ali que faça essas ligações. E marquem os momentos das crianças. As crianças lembram, aquele dia a gente fez isso, que legal, gostei da aula e tal. Para que marque de alguma forma aquele aprendizado para a criança. Para que gere conexões, na verdade, né? Então a número 10 é que favorece o trabalho com a identidade útil. A criança se sente alguém ali naquele momento em que você é o professor, está dando aula, mas ele é um ser pequeno ainda, mas no sentido assim que ele já é. Pronto, voltei, gente. Deu uma paradona aí agora, né? Travou tudo. Tá me vendo agora? Belezinha? Que será isso, gente? Que horror. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acontece, né, gente? Tecnologia, mas não falei nada, tá? Vocês não perderam nada, pode ficar despreocupado. Certo? Tá tudo normal agora. Tá tudo certo, né? O pessoal também ouviu. Eu parei porque o pessoal do YouTube, do Instagram parou. Eu tive que trocar aqui. Mas vai ter que pausar de novo pra eu voltar à internet. A outra. Certo? Vai pausar só um minutinho, gente. Não tem problema, não vou falar nada, vocês não vão perder nada, tá? Vou dar continuidade aqui, vou ensinar vocês a fazerem os dedoches. E a gente tem muito tempo ainda para nossa aula, tá? Só um minutinho, não se preocupem que vai travar um pouquinho. Pronto, voltou de novo, pessoal me ouvindo. Dá joinha aí pra mim nos comentários, tanto o pessoal do YouTube quanto o pessoal do Instagram, tá? Clica no coraçãozinho, no joinha, pra eu ver que vocês estão... Não falei nada, gente, vocês não perderam nada. Quando pausou aqui eu já parei, tá? Então vamos lá. Vou repetir os códigos, senão o pessoal já fica todo preocupado achando que perdeu o momento aí, mas eu não falei não. Vou repetir só por segurança, para vocês não ficarem apavorados aí. O primeiro código que eu falei foi o 7, tá? Não põe nos comentários não, não pode, é regrinha. E o segundo que eu falei foi o 0. Eu ainda não falei o último código, não se preocupe, então belezinho, vamos continuar a nossa aula. Terminei a 10ª vantagem de usar os recursos lúdicos nas aulas, né? Que foi aquela vantagem que favorece o trabalho com a identidade e autonomia das crianças, tá bom? Identidade e autonomia, no caso, gente, tem que trabalhar isso desde os menorzinhos até os maiores, né, numa fase maiorzinha, em que eles se reconheçam como seres capazes e, enfim, tenho certeza que tanto o pessoal que estuda pedagogia, quanto o pessoal aí que já trabalha ou que já estudou, sabe que a questão de identidade e autonomia é aquela parte onde você trabalha quem você é, de onde você veio, né? Você é uma criança, quantos anos você tem, e trabalha até a questão de características e tudo mais. Então, eu até trouxe um aqui, que eu trabalhei nesse mês de janeiro aqui nas minhas lives. Quem participou sabe. Eu acho muito fácil, porque é só vocês fazerem vários círculos, tá? Vários círculos. Eu fiz com essa cor, mas vocês façam marrom, façam branco, façam preto, façam mais puxado pro rosa.
enfim, de vários tons, tá? Mas eu fiz só desse daqui porque eu peguei um EVA e fui fazendo. E aí vocês trabalham a questão da expressão aí, com as crianças. Esse é um recurso lúdico que as crianças vão poder pegar, contar uma historinha desse aqui. Por que ele tá tão alegre? Vamos inventar uma historinha pra ele? Ele tá muito alegre porque ele tava preocupado se ia voltar pra escola, se não, de repente uma história assim, né? E aí agora tá todo mundo presente, e aí mesmo com algumas limitações, mas a gente tá se encontrando, e ele tá muito feliz porque ele está sorrindo agora, né? E aí vai contando a história de vários. Esse daqui tá muito bravo, e ele tá fazendo essa cara de bravo. Vamos fazer cara de bravo que nem ele, né? Dá um nome pro personagem e tal. E vai fazendo histórias pra cada um. Esse aqui tá sentindo muito sono e ele preferiu ir dormir, porque toda hora ele tá com sono. Esse tá muito triste, tá chorando. Vamos saber por que que esse menino ou essa menina tá chorando desse jeito. Esse daqui tá muito assustado, né? Ficou espantado, com os olhos bem abertos, e aí inventa com as crianças uma historinha, dê nomes aos personagens, ludifiquem bastante as aulas de vocês com coisas que vocês podem fazer. Esse círculo aqui, inclusive, eu peguei a tampa de um pote, eu peguei a tampinha de um pote, aqui ó, coloquei no EVA, na folha de EVA, e já passei até o estilete em volta, eu não risquei pra recortar não. Eu segurei assim, passei o estilete em volta e fiz vários círculos desse. E fiz as plaquinhas de expressão, tá? É esse, enfim, vários outros. Isso aqui é só uma ideia, né? Que amanhã vai ter muito mais ideias, porque amanhã a gente vai falar sobre isso. Depois vocês vão ver lá qual que é a aula de amanhã. Tá. E aí, na BNCC, desde o comecinho lá nas competências gerais, na página 9, já fala que a criança tem que interagir com aquilo que ela está aprendendo, interagir com o adulto, interagir com objetos, enfim. Então, desde o comecinho ali, até lá na matemática, na ciência, geografia e história do ensino fundamental, tem lá determinadas partes que fala para trabalhar com lúdico dentro da sala de aula, usar coisas que as crianças possam interagir, ser autônomas, participativas e tudo mais. Eu vou até ler aqui uma parte que fala, para quem não tem a BNCC, saber. Olha só que interessante, na página 37, já é falando de educação infantil, tá? Fala assim, ó. De acordo com o DCNEI, que é aquele das diretrizes, falei na primeira aula, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que é aquele DCNEI, em seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações, as crianças interagem umas com as outras, com os adultos e tudo mais. E as brincadeiras, momentos lúdicos, momentos em que as crianças vão brincar e aprender. Interagir dentro de uma brincadeira, fazer parte, serem realmente protagonistas da sala de aula, ali onde eles fazem parte de fato, né? E também fala assim, a interação durante o brincar é característico cotidiano da criança, da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos que você está trabalhando ali naquele momento, mediação das frustrações, como que você lida com frustração, tipo, se não conseguir tal coisa, trabalhar isso com as crianças ali por meio de brincadeiras, né? E é nesse meio, nessa interação que acaba acontecendo o aprendizado, e aí são lições que a vida nos ensina num futuro mais longo, mas que naquele momento com as crianças a gente pode aprender. Enfim, aqui na BNCC, na página 37, fala muito sobre essa parte, tá? Na educação infantil,
as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo. Acabei de falar isso, só estou lendo aqui para confirmar para vocês. Em ambientes em que convidem a vivenciar desafios, tem que ser desafiadas, as crianças têm que ser desafiadas. E a sentir-se provocadas a resolver os desafios. Tem que ser alguma coisa que convide as crianças, os alunos, a resolver aqueles desafios, a resolver os problemas ali propostos, tá? E isso gera significado para a atividade, para brincadeira, enfim. Então, de um modo geral, aí a BNCC fala sobre isso, tá? Quando tiver dúvida, gente, sobre como preparar brincadeiras e atividades lúdicas na educação infantil, consulte a página 38, que é onde tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Página 38 lá, no caso da educação infantil, tá, gente? Da educação do ensino fundamental, aí vai ter que ir lá nas competências específicas de cada matéria. Tem de língua portuguesa, tem de matemática, lá também tem muitas ideias. E é através dela, ideias que eu falo assim, gente, ó, não tá falando faça tal brincadeira nem nada disso, não. Você vai ler, e aí, por exemplo, ó, pessoal do fundamental e do infantil também. Eu vou ler aqui e vou elaborar com vocês algo para vocês verem como que é que eu estou falando. Tá escrito assim, brincar cotidianamente, quer dizer, todos os dias. Sempre que possível, né? É claro. De diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos. Aí você já vai ter que saber que é algo cotidiano, que as crianças têm que brincar e interagir com crianças de outras faixas etárias, com adultos e tal. Ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, já envolve questão de culturas, né, respeito, conhecimento nessa área. E sua imaginação, criatividade, o que vai estimular a imaginação das crianças? Vamos fazer igual eu falei agora mesmo. Inventar uma historinha em que as crianças, cada um inventa um pedacinho. E no final todo mundo fez uma história bem bacana, né? Então vai estimular a criatividade das crianças. Elas vão interagir ali entre si, junto com a professora também vai fazer parte daquela criação da história. E elas vão começar a imaginar situações diferentes através de um objeto, nada a ver, e formar sequências de fatos, né? E aí, através de só da parte brincar aqui dos direitos, a gente já elaborou um monte de atividade, de coisas que as crianças possam fazer, entendeu? Então é isso. Quando vocês estiverem meio sem muita ideia, muita coisa, se vocês abrem a BNCC naquela parte onde você atua, né? Tem que ser assim. Se você está na educação infantil, vai na página 38. Se você está lá no ensino fundamental, precisa de uma aula de matemática, de ciências, que seja, vai lá nas competências específicas e lê. Eu garanto, até lá nas habilidades. As habilidades falam de atividades por atividades, bem selecionadinho, então eu tenho certeza que vai fluir as ideias aí, certo? Vou fazer 2 indicações aqui, antes de eu falar dos dedoches. Que a gente falou sobre organização de espaço, né? E aí vocês podem fazer print desse livro aqui, deixa eu virar a câmera, que fala sobre sabores, cores, sons e aromas. E aí fala assim, a organização dos espaços na educação infantil, da Maria da Graça Souza Orne. Olha, achei muito legal, tá? Esse livro aqui. Dá um norte pra gente sobre a organização dos espaços, sobre a importância dos sabores, das cores. Eu já indiquei esse livro aqui no evento passado. Mas como tem muita gente aí nova e precisa conhecer também, eu preciso indicar. E olha esse aqui que bacana, gente. Deixa eu ver, é da Kellen Zaparoli, tá? E esse aqui, no caso meu, já é a 2ª edição. Provavelmente tem a primeira. Estratégias lúdicas para o ensino da criança com deficiência, tá? Não é para sala de aula normal, assim, onde que eu quero dizer assim, ó, não é para os alunos
típicos, é para as crianças que têm deficiências. Então, às vezes vocês pegam um aluno igual eu peguei os autistas lá atrás, na turminha, e aí eu ficava meio perdida. Se eu não tivesse a formação que eu tinha, eu ficaria muito mais perdida. Então, os livros, às vezes, nesse ponto, dá uma socorrida boa nessa parte, porque a gente vai lá, faz a leitura, tira algumas ideias, tá bom? Então, é isso aí. Esse aqui que eu indico hoje, mais o outro, tá? Certinho? Deixa eu ligar aqui pra eu poder ver qual... Certo, vamos fazer os dedochezinhos. Fazer não, porque hoje a aula não é prática. A gente vai começar a fazer as coisinhas, montar mesmo a partir de amanhã. Olha, eu passei vários moldes lá, tá? No material complementar de hoje, onde vocês vão passar pro EVA ou até pro papel, tá bom? Se for o caso aí de não usar o EVA, muita gente não usa, né? Usa papel, algum papel mais grosso, que dê pra fazer essa parte aí. Aí, por exemplo, a menininha aqui, eu sei que tem um molde lá desse jeito, né? E tem a tiarinha dela, que vai... Primeiro é aquela parte do cabelo. Aí cola o rostinho, pra depois colar esse cabelinho por cima, ó. Pra ficar a tiarinha aqui no meio. Certo? Então, vocês tirem print da bonequinha pra vocês montarem lá no recurso de vocês. E o muito importante que vocês têm que saber dessa bonequinha e de todos os outros bonequinhos é que aqui, ó, quando você for colar o vestidinho, você vai ter que deixar um lugar pra colocar o dedo. Isso aqui é o corpinho dele, igual tá aqui, ó, tá? E aqui vocês vão colocar o dedo, ó, entre a roupa e o corpinho do boneco, ó. Eu passei cola só em volta e aqui eu não passei pra poder colocar o dedo, ó, tá? Então, em todos os moldes, vocês vão adaptar dessa maneira aqui. Cola lá atrás da cabecinha e deixa assim, com a roupinha e o corpinho, com o lugarzinho de colocar o dedo, certo? Os moldes estão lá no material complementar, tá bom? A equipe já mandou. Esse aqui eu deixei carequinha, mas vocês podem fazer ele assim, ó. Lá tem essa roupinha também, então vocês podem fazer de shortinho, pode fazer essa bermudinha que tem o suspensório. Mas de todo jeito, esse daqui eu até tive que pôr um quadradinho a mais, porque o corpinho ficou pequeno, né? A bermudinha ficou grande. Aí coloquei só um pedacinho, um quadradinho a mais aqui pra ficar com um espaço maior. E aí fica o bonequinho aqui. Esse é com cabelinho, pode fazer ele sem cabelinho. Essas bochechinhas aqui, gente, eu vou ensinar pra vocês fazerem agora. Só vocês prestarem bastante atenção aqui. Deixa eu pegar um retalhinho ali. Eu vou tirar daqui de dentro mesmo. Aí eu uso muito o EVA porque eu trabalho com isso, né, gente? Mas é igual eu falei, muita gente é contra o uso do EVA e etc e tal. Então, façam com papel. Eu acho que essa ideia que eu vou dar pra vocês aqui de fazer as bochechinhas, muitos aí que participaram de outro evento sabem, né, gente? Vou recortar aqui só pra ficar direitinho. Eu vou virar a câmera pra vocês observarem. Aqui, ó. Vou colocar aqui um pedacinho de EVA qualquer. Vocês imaginem que seja um rostinho, tá? Eu vou fazer essas bochechinhas aqui. Eu uso lenço umedecido, pode ser de qualquer marca, tá? E aí ele vem umedecido, lógico, né? Mas aí eu deixo secar, tá? Eu gosto de usar ele seco. Mas se for usar giz de cera, alguma outra coisa assim, é bom tá molhadinho.
E aí eu tenho esse daqui que já secou, que ele não tá molhado mais. E eu enrolo ele no dedo assim, deixo a barriguinha do meu dedo aqui bem presa. E no caso desse daqui, gente, é um blush de maquiagem mesmo que a gente compra, bem baratinho. E aí a gente suja menos, tá, gente? Tira o excesso e deixa sujinho assim. E ó, vou fazer aqui, ó. E vou fazer movimento circular, ó. Olha como que já fez uma manchinha. Tira o excesso. Movimentos circulares. Ó, fiz 2 bochechinhas, tá vendo? E aí depois é só vocês fazerem. Eu vou usar esses olhinhos que eu já tenho aqui, mas se vocês não têm, pode fazer com a caneta permanente. A caneta permanente, tá? Pra trabalhar com EVA tem que ser caneta permanente. Eu tenho essa que tem uma ponta grossa e tem uma ponta fina, tá? Aí vocês podem usar elas assim, ó. A ponta grossa pra fazer 2 olhinhos. E a ponta fina pra fazer os risquinhos dos cílios, da boquinha. Enfim, do que tiver que fazer aí, tá? Pode fazer um rostinho assim, tá vendo? Ou eu vou fazer aqui, ó, onde eu fiz as bochechinhas. Eu vou colocar o olhinho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem outro melhor. Acho que tem uns mais redondinhos aqui. Esse aqui, gente, é a Flávia que vende. Flávia Olhinhos Adesivo. Tá? Só comprar com ela lá. Aí eu coloquei aqui, ó. Aí eu faço cílios. Faço a bochecha gordinha. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu só tô ensinando a bochecha hoje, tá bom? Vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor. Se não tem os olhinhos, faz assim, tá bom? Põe pintinho de tinta. Eu gosto de usar essa tinta aqui, ó, 3D, pra fazer bolinhas na bochecha, tá? Já já falo o código 3 pros apressadinhos. Aí eu vou pingar 3 gotinhas. Eu vou fazer 3 gotinhas aqui e 3 aqui. Chama ponto de luz, é só pra fazer um charme, né? Vai ficar bem bonitinho. E aqui nesse de cima, ó, a gente pode fazer a bolinha de tinta. Eu vou mostrar já. Fica bonitinho também, né? 2 tipos de rostinho, ó. E aí vocês fazem o rostinho dele aqui do jeito que vocês quiserem. Essa daqui que fornece pra mim é a Flávia. Tira o print aí, ó. Tira o print que vocês falam com ela. Flávia Franco. Flávia Olhinhos Adesivo. Fica um charme, não fica? Olha que gracinha. Um amorzinho. E aí, gente, é isso hoje. Sobre os dedotes eu não vou ensinar muita coisa não, porque amanhã que é a aula prática, né? Deixa eu ajustar aqui. Isso. Amanhã que é a aula prática, não é hoje. Hoje eu tô ensinando um monte de coisa pra vocês. Então, lembrando o pessoal aqui, os recadinhos. Todas essas coisinhas, essas dicas que eu vou dando aí, eu sempre tô falando nos meus cursos, né? Então, o pessoal que comprou o curso do Plano de Aula Criativo Lúdico
Tem o bônus do livro sensorial lá. Hoje eu já fiz algumas letrinhas e é assim, ó. Que a aula vai entrar lá no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, gente. As aulas do livro sensorial tá como bônus lá. Aí é assim, ó, eu recortei, lá tem molde, tudo pra fazer, do jeito que quiser. Esse aqui, na verdade, é do livro alfabetizador. Lá é livro sensorial. Vai colocar algumas atividades, mas aí serve pra vocês colocarem atividades do jeito que quiser, tá? E aí vai colando, vai colando as letrinhas aqui, não assim, mas com velcro, que é aquele que gruda, sabe? E aí eu já tô preparando a aula desse livro alfabetizador, que é de um outro curso, né? Mas para montar o livro sensorial já tá tudo lá como forma de bônus no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, que é bônus de quem compra o curso, né? E entre mais outras coisas. Hoje a gente falou sobre essas dicas que eu dei e tudo mais. E quem já quiser aproveitar o último momento aí, parece que já só 5% das vagas que faltam. 5% dessas 100 vagas que a gente abriu hoje, tá? Pro curso 280 horas, tem um certificado dele. Curso todo gravado, você pode acessar quando quiser e pode acessar por 1 ano. Então fica um tempo aí de 1 ano para vocês aproveitarem ao máximo, tá? Pode ir lá e correr para aproveitar o último momento. Quem já se inscreveu é meu aluno, coloca aí nos comentários, gente. O que vocês estão achando? Já eu vou falar o código 3 aqui. Deixa eu ver os recadinhos, né? Gente, amanhã a live vai ser top, tá? A gente vai colocar realmente a mão na massa. Hoje eu falei da importância que é pra gente ter esses recursos lúdicos nas nossas aulas, tá? Falei o código 1º, 2º, certo? E agora, aí, é aluna, quem mais meu aluno? Aprendendo muito, isso mesmo, gente, estou amando. Com certeza o pessoal tá gostando, porque tem muita dica, muita coisa bacana lá. Já se inscreveu, Poliana, Silvana, pessoal aí já tá colocando, não tô conseguindo ler, que muitos já se inscreveram. Parabéns pros novos alunos, minha nova turma top das galáxias, né? O 3º código de hoje é o 6. Anotem aí, o último código de hoje é o 6. Quem perdeu algum momento, não se preocupem, vocês vão assistir a reprise, tá? A gente manda no grupo do WhatsApp, vocês assistem amanhã, não tem problema. Anota os códigos que perdeu, enfim, aprende de novo, né? Anota muitas coisas novamente. A tarefa de vocês é ir lá na minha imagem agora que eu postei no feed e comentar a frase que tá lá. E depois ir nos stories e participar lá das 3 perguntas que eu vou colocar, certo? Então, tarefa de hoje para você que tá aí e vai tá participando tem a possibilidade de estar no meu Instagram, é comentar a frase que foi postada e depois responder as 3 perguntinhas que eu vou colocar agora, já, nos stories, certo? Então, tarefas que vocês vão realizar daqui a pouco para eu ver quem que tá participando mesmo do meu evento, tá? Desse nosso evento, certinho? Pessoal que tá nos cursos, sejam bem-vindos, né? A nova turma. E quem ainda não pôde aproveitar, corre lá no link da minha bio ou no link aí do YouTube e aproveite. Amanhã a aula vai ser maravilhosa. Essa semana a gente tem muita novidade. E eu espero vocês amanhã, então, às 20 horas e daqui a pouco nos stories que eu vou colocar no meu Instagram. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijo, beijo!